A minha mãe, ela era muito pobre, pobre mesmo, né? Ela nunca teve nada da vida, nada na vida mesmo. A única coisa que ela teve foi a gente, né, na vida. E a minha mãe sofria muito mesmo, sabe? Eu lembro que a gente criança, ela ia no supermercado assim que fechava, né? E aí revirava lá as coisas do supermercado, lixo, né? E aí pegava uma carne que os açougueiros jogavam fora, aqueles ossos, fazia lá uma panelada de osso com alguns alimentos e dava pra gente comer, né? A gente sofreu muito quando criança, né? E eu sofria mais ainda porque eu via minha mãe chorando, né? Eu via a minha mãe saindo assim, de manhã de casa, sem nada, sabe? Sem ter comido nada. Ela enchia a nossa barriguinha, né? Do jeito que ela podia e ficava sem comer nada. E aí uma vez, eu não sei como, ela teve uma oportunidade de cuidar de um senhor, de um idoso. E esse senhor, né, ficou sabendo como é que era a nossa história. E para vocês terem noção, a gente dormia debaixo de um viaduto, sabe? Com a lonazinha lá. Quando chovia, a gente se molhava, era muito difícil. E aí minha mãe conheceu esse senhor, e aí esse senhor ficou sabendo da história dela. E aí falou pra ela que ela podia trabalhar lá, né, ajudando ele, cuidando da casa, e podia levar a gente. Minha mãe nem acreditou. Foi o dia mais feliz da vida dela. E esse senhor, por incrível que pareça, ele não tinha nenhum familiar. Então minha mãe cuidou dele por muitos anos, né? Ele sempre tratou a gente muito bem, ajudava a gente no que podia. E aí chegou um dia que ele faleceu e a casinha que ele tinha, como ele não tinha nenhum parente nem nada, a minha mãe foi acho que na prefeitura, não sei como foi, eu sei que essa casa ficou pra minha mãe, né? E aí minha mãe começou a se virar como sempre, né, correndo atrás das coisas pra gente. A gente foi crescendo e foi ajudando ela. Eu logo cedo já comecei a faxinar as casas alheias, já comecei a vender coisas na rua e sempre fiz tudo pra ajudar minha mãe. E aí, como toda criança, a gente tinha vontade de brincar, né? Então, assim, eu lembro que tinha uma vizinha assim do lado da casa da minha mãe que a gente queria brincar com os filhos dela e ela não deixava. Ela dizia que não queria os filhos dela, né, com a gente, que a gente não prestava, que a gente era nojento e falava um monte de coisa. Até que uma vez essa mulher falou que não queria eu na porta da casa dela, nem eu nem meus irmãos na porta da casa dela, que não queria que a gente brincasse com os filhos dela. Aí eu falei pra minha mãe coitada, né? Minha mãe nunca falou nada, só ficou triste, né? E falou, meu filho, brinca entre vocês mesmo. Ela não gosta, pois não brinca não. Aí tá. Aí mesmo assim, né, na escola, a gente sempre manteve contato com os filhos dela, porque a gente era amiguinho, ela que não queria. Então a gente não deixava ela saber que a gente tinha contato, sabe? E aí a gente ficou assim, né? Até que chegou um certo tempo que nós crescemos, né? E aí a mãe desses colegas nossos disse que ia mandar os filhos dela para a faculdade, que eles iriam estudar e tudo. Aí eles foram, né? Ela ajeitou um país, eu não lembro, né? Foi fora do Brasil, foram estudar lá e tudo, né? E mesmo depois que a gente cresceu, ela nunca gostou muito mesmo, sabe? Ela dizia que a gente roubava, que não era para confiar na gente na casa dela, ficava inventando um monte de historinha para outros vizinhos, e aí a gente sempre ficou muito mal falado por causa dessa tal vizinha, né? E aí tudo bem, eu sei que os filhos dela foram estudar fora, eu fiquei muito feliz, meus irmãos também, a gente ficou feliz por eles, né? E aí a gente também tinha um sonho, né, de estudar, até porque a nossa vida era muito sofrida, eu queria ajudar a minha mãe, né? Queria que ela propor uma vida melhor para ela. E aí, como a gente não tinha condições, eu resolvi arriscar na prova do Enem. E aí a gente arriscou na prova do Enem e graças a Deus, nós três passamos na prova do Enem. Começamos a fazer a nossa faculdade. Foi muito difícil, sabe, a nossa formatura, todas as outras despesas que a gente teve também, né, mas a gente conseguiu com a ajuda de muita gente boa. E a gente se formou também, né, e os filhos dela, depois de um certo tempo, ela descobriu que o dinheiro que ela estava mandando para eles não estavam estudando, estava gastando com farra, com festa, sabe? Então, assim, todo aquele esforço que aquela vizinha tinha feito pelos filhos dela foi em vão. Acabou que a filha dela veio de fora do Brasil com 2 crianças, escondeu a gravidez. E essas 2 crianças, cada um de um pai, infelizmente, né? E o pai não assumiu. E hoje a minha princesa mãezinha, né? A gente coloca uma coroa na cabeça dela porque ela é nossa rainha. E eu queria compartilhar essa história com vocês. E aquela vizinha, infelizmente, os filhos faltam bater nela.